Por que será que muitas equipes de vendas não conseguem performar ao longo do mês, acabam girando em círculos e passam muito tempo fazendo qualquer outra atividade ao invés de ficar na frente de potenciais clientes? Passam longos períodos sem bater metas e ao longo do tempo acabam se desmotivando e não conseguindo os resultados esperados ou que a empresa precisa. Bom dia para você, gestor de vendas, bom dia para você, gerente de vendas, diretor comercial. Esse vídeo que eu estou gravando hoje é justamente para você que lidera uma equipe de vendas que está à frente de um departamento comercial. Então, por que será que muitas equipes não conseguem performar do jeito que precisam, do jeito que deveriam ou do jeito que é a meta ou o objetivo da empresa? Na verdade, existem 3 motivos pelos quais isso acontece. O primeiro motivo pelo qual uma equipe de venda não consegue performar tem a ver com a contratação. É, exatamente isso, tem a ver com a contratação. Na verdade, esse problema acontece muito antes de acontecer, de fato, o processo da venda, da pessoa ou do vendedor trabalhar dentro da empresa, atender um cliente. Esse problema acontece na contratação. E por que acontece na contratação? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard. Essa pesquisa entrevistou mais de 16 mil vendedores e essa pesquisa mostra o seguinte: a maioria das empresas contratam os seus vendedores levando em consideração alguns aspectos como o currículo desse vendedor, ou seja, onde ele trabalhou, qual que é a experiência de vendas que ele tem, quais são as empresas que ele já teve trabalho na área comercial, ou as habilidades que ele tem para vender, baseado naqueles testes que são aplicados na hora da entrevista, por exemplo. A maioria das empresas contrata desse jeito. Mas a pesquisa que a Harvard fez com 16 mil vendedores mostra que, na verdade, os vendedores que mais performam não são aqueles que já tinham habilidade para vender ou experiência com vendas. Na verdade, mostra que os vendedores que mais performam têm muito mais a ver com o comportamental do que com a habilidade em si. Ou seja, os fatores comportamentais acabam influenciando muito mais na boa performance de vendas do que, de fato, a experiência anterior que eles tinham ou não tinham. Se você pegar como exemplo, 87% dos vendedores que são demitidos geralmente são por fatores comportamentais, ou porque eles estão desmotivados, ou porque a atitude ou a falta de proatividade que eles têm, ou que eles não têm, na verdade, acabam atrapalhando o resultado de vendas. Então, se o fator que determina uma demissão é comportamental, está aí o motivo pelo qual eles não estão performando como deveriam performar. Então, o primeiro passo que você, gestor, tem que estar atento é quem você está contratando ou o que você está levando em consideração na hora de contratar um novo vendedor. Porque o primeiro motivo pelo qual a sua equipe não performa como poderia tem a ver com a contratação. O segundo motivo pelo qual a tua equipe não performa como deveria tem a ver com o processo de venda. E por que tem a ver com o processo de venda? Porque uma outra pesquisa que também foi realizada lá nos Estados Unidos pelo SEC, o SEC é um conselho executivo de venda, né? O Sales Executive Council, é um órgão americano que pesquisa só metodologias e processos de venda. Eles fizeram uma pesquisa com as empresas, com os setores de compra de uma empresa. E quando eles pesquisaram essas empresas, a pergunta foi: o que você leva em consideração para comprar de um fornecedor? O que você leva em consideração para ser fiel a um fornecedor? E pasmem, porque preço, atendimento e marca não é o que as empresas mais levam em consideração para serem fiéis de um fornecedor. Na verdade, preço tem a ver com 9% e marca ou atendimento ao cliente tem a ver com 19%. 53% dos motivos pelos quais eles acabam optando por um ou outro fornecedor tem a ver com a experiência que eles vivem em comprar daquele fornecedor. Ou seja, o processo de venda que a empresa adota para conquistar um novo cliente responde por 53% da tomada de decisão daquele cliente em ser ou não ser fiel daquela empresa. Ou seja, se a tua equipe não tem um processo de venda, se a tua empresa não tem um passo a passo do que cada vendedor deve fazer, se a tua venda não é organizada e orientada na busca pelo fechamento, na busca por conseguir um negócio com todos os passos previamente determinados e mapeados, a probabilidade é que você não seja a primeira empresa a ser levada em consideração por aquele fornecedor quando ele pensar em ser fiel a alguma empresa ou de quem ele está comprando.
Então, o fato da sua equipe não performar como poderia, como deveria, o segundo motivo tem a ver com a falta de um processo de venda. Ou, se você tem um processo de venda, ele não está tão bem organizado, orientado, estruturado como ele deveria ter, como ele deveria ser. A prova disso é que muitos dos seus vendedores têm o seu próprio processo. Cada um tem uma planilha para registrar números, cada um tem um jeito de apresentar, cada um tem uma estratégia de prospecção, cada um tem um script diferente do que falar no telefone. Fica muito difícil para você administrar, inclusive até definir indicadores de performance sobre como acompanhar a tua equipe, ok? Então vamos lá, se o primeiro motivo é contratação e o segundo motivo é processo de venda, então qual que é o terceiro motivo pelo qual a tua equipe de venda não performa como poderia, como deveria? E o terceiro motivo tem a ver com treinamento. A maioria das empresas não investem ou não realizam treinamentos como deveriam. E alguns motivos para isso acontecer. Porque é muito provável um treinamento que já foi contratado, ele não gerou aquele resultado que você esperava ou que lhe foi prometido, o que te fez ficar cada vez mais cético e incrédulo no resultado que um treinamento pode proporcionar. Outro motivo pelo qual você não faz treinamento é porque o seu tempo é caro demais. Você como gestor, como dono, como empresário tem muito conhecimento, só que você não tem tempo de passar isso para a tua equipe, você não tem condição de passar isso para a tua equipe. Talvez você não tenha um método de como passar isso para a tua equipe. As próprias reuniões de vendas não acontecem como deveriam acontecer ou no volume como deveriam acontecer. Elas estão desacreditadas, porque elas são prolixas, nada objetivas e fica se falando sobre coisas que não vão gerar resultado na reunião. Então as reuniões de vendas simplesmente não acontecem. Mas por que treinamento é importante? Existe um outro levantamento que é feito num livro muito bacana, chamado A Máquina Definitiva de Vendas, e o autor desse livro, que é o Chet Holmes, ele fala de uma coisa muito bacana, que é a pirâmide de compra, a pirâmide de decisão de compra. E nessa pirâmide ele usa como exemplo algumas estatísticas bem interessantes. Por exemplo, ele diz que de 100% dos clientes que poderiam ou não comprar de você, 3% estão decididos a comprar. São aqueles que procuram a tua empresa, que ligam, que visitam a tua empresa, que falam, eu quero comprar de você, vende para mim. Só que isso responde por apenas 3% do mercado. 7% dos clientes estão pensando em comprar de você, estão pensando a respeito de comprar teu produto. Ou seja, 10% de todos os clientes que poderiam comprar, eles já comprariam. Então, para esses clientes, a sua equipe tem que estar treinada? Ela tem que estar pouco treinada. Ela tem que mais atender bem do que convencer eles a comprar, porque eles já comprariam. Só que isso corresponde só a 10% do mercado, porque 30% dos potenciais clientes que você pode ter, eles não estão pensando em comprar de você. Pior ainda, outros 30%, eles nem sequer acreditam que precisam do seu produto. Eles precisam, mas eles acreditam que não precisam. Então, 60% do seu mercado não está pensando em falar com você, não está pensando no teu produto, não está pensando em comprar de você e acredita que não precisa daquilo que você vende. Para esses 60%, a tua equipe tem que estar muito bem treinada e capacitada, porque esse é aquele cliente que eles têm que ser persuasivos, que eles têm que convencer, que eles têm que mostrar valor, porque esse cliente não vai vir tão fácil assim. O que você prefere? Do seu mercado, você prefere atender 10% ou você prefere atender 60%? Mas para atender 60%, você tem que ter uma equipe altamente treinada. Você tem que ter uma equipe que é uma verdadeira máquina de vendas. E sem treinamento, isso não acontece. Recapitulando, primeiro motivo pelo qual a sua equipe não performa, contratação. Talvez você tenha contratado baseado nos critérios que não são tão assertivos assim. Segundo, processo de venda. Não adianta contratar bons vendedores e rezar ou esperar que eles façam tudo sozinhos. Você tem que ter um bom processo de venda, inclusive para saber quem performa ou não. Terceiro motivo, treinamento. A melhoria contínua, o treinamento contínuo vai fazer você deixar de atender 10% do mercado que você já atenderia e começa a colocar você numa posição de atender 60% do mercado, onde a concorrência é muito menor. Porque nenhum concorrente seu está preocupado em treinar a equipe nesse momento. Eles querem atender aqueles 10% que já seriam atendidos naturalmente, ok? Então eu espero que o vídeo de hoje tenha feito você criar e gerar consciência sobre as mudanças que precisam acontecer. E elas começam com você, que é gestor, proprietário e empresário, porque você tem a autonomia e o poder de decisão para mudar isso na tua empresa. Contrate melhor, tenha um bom processo de venda e treine a sua equipe constantemente, ok?
Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você. Fica ligado no canal para que você possa ver os outros vídeos. Gostou? Curte esse vídeo, compartilha com quem você conhece para que você possa também, assim como eu estou procurando fazer aqui, ajudar outros gestores a vender mais e ter uma equipe mais capacitada como a sua, ok? Então curte o vídeo, compartilha, comenta aí embaixo, recomenda para os teus amigos para que eles possam ter acesso a esse conteúdo também. A gente se vê no próximo vídeo e apesar de você ser gestor de vendas, você também é vendedor. Então eu vou terminar esse vídeo como eu sempre termino. Eu sou vendedor. E você? Quem é você? Eu sou o vendedor! Quem é você? Sou o vendedor! Quem é você?